Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores deputados, Senhora Presidente da Câmara, senhores e senhores vereadores, senhores munícipes. Durante 41 anos, a CDU assumiu a responsabilidade de gerir a Câmara Municipal de Almada, respondendo e solucionando os principais problemas das populações. Por isso, a nossa primeira palavra é de profunda solidariedade com todas as famílias, empresas e outras instituições que foram e ainda são afetadas pelas indesejáveis e indesejadas dificuldades no abastecimento de água nas últimas semanas e que tudo faremos para ultrapassar e adotar as medidas necessárias para que não se repitam no futuro. Tendo herdado do fascismo um concelho com graves insuficiências estruturais, sem infraestruturas básicas, desportivas, culturais e outras, a ação dos eleitos da CDU superou todas essas dificuldades e transformou a Almada num concelho pujante e atrativo para centenas de milhares de pessoas. De pouco mais de 100 mil habitantes a seguir à Revolução, a Almada tem hoje mais de 200 mil residentes permanentes. Ao nível do abastecimento de água, após o 25 de Abril, os SEMAS enfrentaram imensos problemas, como a insuficiência das disponibilidades e da capacidade dos reservatórios e uma muito fraca cobertura da rede de distribuição de águas e esgotos pelas diferentes freguesias do concelho. A água não chegava a muitas habitações, não havia saneamento básico e o recurso ao chafariz público era então frequente. Por intervenção da CDU, esta realidade foi profundamente alterada. Garantiu-se a distribuição de água de qualidade a toda a população, tendo-se transformado o SEMAS no serviço de excelência reconhecido no plano nacional e internacional. Este percurso foi interrompido no final de 2017, quando a gestão da autarquia passou da CDU para o PS e o Plano Estratégico de Abastecimento de Água do nosso concelho, aprovado em 2013, foi posto na gaveta e ignorado. Em 2 mandatos sucessivos, 18-21 e 22-25, o PS, interrompendo o caminho percorrido até então, entendeu aliás ao PSD, atribuindo-lhe a responsabilidade de administração executiva do SEMAS no primeiro mandato. Tiveram aqui o senhor que teve essa responsabilidade. E de vogal do Conselho de Administração no segundo mandato. Nos últimos 8 anos, o SEMAS investiu a preços constantes menos quase 20 milhões de euros do que é idêntico período anterior, sendo certo que a rede de abastecimento de água da Almada foi toda construída após a Revolução e grande parte dela tem hoje mais de 40 anos, encontrando-se no fim da sua vida útil. Muitas das perdas de água e das rupturas que hoje se verificam encontram aqui a sua justificação. Denunciámos ao longo dos últimos anos este caminho, como denunciámos o aumento do preço da fatura de água, que em alguns casos chegou a 50%, e escrevemos e dissemos que só com o investimento público, só com a valorização dos trabalhadores, só com um forte e determinado investimento numa gestão pública de excelência, se poderão criar as condições para melhor servir os munícipes em todas as suas dimensões e necessidades. Nos últimos 2 mandatos, a CDU votou sempre contra o orçamento do SEMAS, tendo sido a única força partidária a fazê-lo durante todo este período e fundamentámos a nossa posição de rejeição, pela constatação de que estes orçamentos significavam o adiamento de investimentos essenciais na rede de abastecimento de água e saneamento em todo o concelho. Todos aqueles que agora falam como se nada tivessem a ver com esta situação, desde logo o PSD, mas também cada um dos outros partidos que nesta Assembleia em algum momento viabilizaram a política que nos trouxe até aqui, devem meter a mão na consciência. Uma incúria que tinha objetivos claros. O processo que ao longo destes anos foi imposto ao SEMAS, com evidentes prejuízos para a população, segue a cartilha dos que querem degradar o serviço público para depois dizer que o melhor é entregar mais esta área de negócio aos privados. Terão a nossa frontal oposição. É necessário retomar o caminho interrompido de garantia de um serviço público de abastecimento de água de qualidade ímpar a toda a nossa população. Nas últimas semanas,
a falta de água nas torneiras de muitas famílias e comerciantes almadenses tem sido notícia de caráter nacional. Os nossos munícipes, e com muita razão, têm manifestado de várias formas o seu descontentamento com a situação que está criada. Apesar das intervenções de emergência que têm vindo a ser efetuadas, não tem sido fácil explicar as razões por que chegámos a esta situação, já que os almadenses, mais do que explicações, querem que a água corra ininterruptamente nas suas torneiras, e isso nem sempre tem acontecido. Uma análise dos relatórios e contas do SEMAS nos últimos anos, desde 2010, permite-nos confirmar na generalidade o que já sabíamos. Houve um claro desinvestimento desde 2018. E recolher outras informações não menos importantes. Primeiro, a população residente no concelho cresceu 16% desde 2010, residindo hoje em Almada mais 27 mil habitantes, mas o número de contratos com o SEMAS cresceu apenas 2,9%, mais 3.100 contratos, não acompanhando aquela realidade. Se considerarmos os agregados médios de 3 pessoas, o aumento de 27 mil habitantes permanentes deveria corresponder ao aumento de perto de 9 mil contratos de abastecimento de água. Registra-se cerca de 1/3 desse valor. Segundo, os consumos de água faturada eram no final de 2025 inferiores ao que se verificavam em 2010. Em 2010, os consumos faturados foram de 12.700.000 metros cúbicos, enquanto que em 2025 ficaram-se pelos 12 milhões de metros cúbicos. Parece-me que se pode concluir que se juntaram no nosso concelho duas situações graves. Uma redução considerável do investimento no SEMAS nos últimos 8 anos no seu conjunto, e os responsáveis estão identificados por todos nós, PS com o PSD, e um aumento do consumo não faturado de água num concelho a um nível muito preocupante. Perante esta situação, a atual administração do SEMAS não pode deixar de revisitar o plano estratégico de investimentos que a CDU elaborou em 2013 e que o PS e o PSD meteram na gaveta, proceder à sua inevitável atualização, que já está em marcha desde abril deste ano, e avançar para a sua execução o mais rápido possível. Para além disso, aumentar consideravelmente o número de equipas de fiscalização no terreno, dotando-a das mais avançadas tecnologias para o seu trabalho e cruzando sempre que possível a informação existente no município sobre novas autorizações de licenciamento de obras e desenvolvimento da atividade económica, com a necessária autorização para o consumo de água. As situações lamentáveis que vivemos chamam ainda a atenção para a necessidade premente de se concretizar os objetivos para a qual foi criada a Associação Intermunicipal de Águas, que assume a gestão em alta da água na Península de Setúbal, passando os municípios a responsabilizar-se apenas pela sua gestão em baixa no perímetro de cada concelho. Cada crise que atualmente vivemos, cada força política assuma a sua responsabilidade e saiam ensinamentos para que no futuro próximo situações destas não se repitam. São os votos que a bancada da CDU aqui deixa. Neste quadro e no seguimento de tudo aquilo que aqui afirmei, desta intervenção, em nome da CDU, venho propor que a Assembleia Municipal de Almada aprove a seguinte resolução. Primeiro, inscrever na ação do município a adoção imediata de medidas concretas com a disponibilização de recursos financeiros e humanos capazes de ultrapassar atrasos acumulados nos investimentos nos últimos 2 mandatos. Segundo, reafirmar a gestão pública e municipal da água em todos os seus ciclos, enquanto única forma de assegurar a distribuição justa e equitativa deste precioso e escasso bem de primeira necessidade, indispensável à vida.